Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar? Eu sou Michele Munaretti. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? Nós estamos dando continuidade ao estudo do Novo Testamento. Semana passada nós fizemos uma introdução falando quem era o autor do livro, falamos um pouco do tema, do propósito do livro, e ainda vimos a quem o livro foi destinado, para quem o autor do livro escreveu. Hoje nós vamos ver o caráter histórico do livro de Atos, a ênfase apologética e o interesse teológico do livro. Primeiro eu quero pedir desculpa. Como eu já tinha avisado, o Projeto Orais Sem Cessar está vai trazer uma novidade. O Projeto Orais Sem Cessar está lançando um livro. Logo, logo eu vou estar colocando, anunciando aqui. Mas com isso, eu tenho que estar mudando os dias que eu faço o estudo, né, da escola bíblica. Espero que depois de finalizado esse processo, a gente volte normalmente para os dias que as terças e sextas, quintas, as segundas e quintas-feiras, né, que sempre foi o projeto. Até lá, uma vez por semana, pelo menos, eu vou estar fazendo a escola bíblica. Antes de começar o estudo, eu quero dizer uma coisa. Se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu quero te convidar a conhecer as orações que nós já fizemos, né? No nosso site, no www.projetoraissemcessar.com, ou na nossa página do Facebook e Instagram, e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Ainda não defini o dia, toda semana. Bem, começando hoje, né, falando um pouquinho desse enredo histórico, né, desse caráter histórico. E primeiro vou deixar aqui só explicado o que é apologética, tá? Apologética, segundo eu pesquisei, é uma disciplina teológica que busca comprovar a veracidade do cristianismo, né, com seus argumentos racionais e evidências. Porque o livro de Atos, né, foi estudado, né, por várias pessoas, vários historiadores, arqueólogos, né, estudiosos bíblicos, e eles puderam comprovar, né, as viagens de Paulo, todos os acontecimentos ali, né, porque o livro de Atos tem esse valor histórico, né, que vem sendo confirmado pelas descobertas arqueológicas. O livro demonstra uma minuciosa exatidão, né, que são apresentados nos fatos narrados. Lucas coloca ali a sua narrativa dentro, como se fosse um romance histórico, destacando ali os costumes da época, o seu lugar na história, né? Percebe-se uma narrativa composta por narrador, enredo, a temporalidade, a ambientação, os personagens, né? O Lucas foi minucioso ali na sua descrição do livro, né? Além do que a história narrada por ele está sendo contada em torno de um trama, de uma linguagem, de acordo com o que é proposta, né, ali no ambiente narrado. Nas páginas do livro estão repletas de referências aos magistrados das cidades, aos seus governantes, né, ali das províncias, aos reis, aos visitantes. Essas mesmas referências provam estar corretas, né, quanto ao lugar, ao tempo em questão. Por isso é fácil fazer esse estudo, né, pelos historiadores. Eles conseguem comprovar ali a veracidade, né, essa ênfase apologética, né, ali do livro, comprovando que realmente a fé tem base. Na sua narrativa, né, sobre essa dramática viagem de Paulo a Roma, que é descrita no capítulo 27, perfeito, Lucas descreve detalhes, permanece como um dos mais importantes documentos sobre a antiga arte da navegação. Né? Ele consegue explicar ali detalhes quando você lê ali o capítulo 27. Tanto no Evangelho, né,
do próprio Lucas, quanto no livro de Atos, né? Ali o autor, Lucas, se preocupa em demonstrar que os ensinamentos de Cristo, o cristianismo em si, não constituía ali uma ameaça à lei e à ordem do Império Romano, né? Ao citar ali os julgamentos dos governadores, dos magistrados, assim como de outras autoridades em diversos lugares do Império, né? No seu próprio evangelho, Lucas mostra que Pilatos, por 3 vezes, pronunciou que Jesus era inocente. Em Atos, Lucas mostra que os governantes lá de Filipos, que aprisionaram Paulo, né, e Silas, alegando que eles estavam interferindo nos direitos de propriedade privada, porque Paulo tinha libertado uma jovem do espírito de adivinhação, esses foram obrigados a soltá-los, ainda se desculparam por essa ação ilegal que eles fizeram. Essa passagem encontra-se, é claro, todo mundo conhece, no capítulo 16 ali do livro de Atos, né? Está escrito exatamente assim. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Claro, por isso o motivo é que Paulo fala com ela, né? Repreende o espírito, e depois que o espírito sai da mulher, eles deixam de ganhar dinheiro, lucro com aquela mulher. Então, claro, entregaram Paulo e Silas ali para as autoridades. Então, Paulo e Silas foram acusados, né? Eles disseram para as autoridades: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Já lá em Tessalônica, né, perante quem Paulo e seus cooperadores foram acusados de motim, né, fazer ali uma rebelião contra o governo, né, contra o império, o imperador, tiveram que retroceder ao encontrar cidadãos, né, da província que garantiram o bom comportamento, né, de Paulo e ali os seus cooperadores. Está escrito no capítulo 17: e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, tiveram que soltar, né, tanto Paulo quanto ali os seus cooperadores. Uma decisão mais significativa tomou Galho, procônsul da Caia, que desconsiderou a acusação de Paulo de pregar a religião ilícita, segundo os líderes judaicos de Corinto, né, que acusavam a Paulo. Isso está escrito no capítulo 18. É impressionante como Lucas vai descrever na passagem de Paulo ali, de cidade em cidade, de província em província, e construindo ali uma narrativa, né, bem detalhada. Está escrito no capítulo 18: mas, sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, né? Eles se juntaram de acordo ali e levaram Paulo para o tribunal, dizendo que Paulo e os homens dele, né, persuadiam os homens a servir a Deus contra a lei que eles estavam acostumados. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho, né, aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, né, com razão ele seria incriminado, sofreria, né, a sua penalidade. Mas se a questão é de palavras, de nomes, de lei que há entre vós, vede vós mesmo, toma aqui, né, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Em Éfeso, Paulo já usufruiu da amizade das autoridades e foi livre, né, das acusações pelo escrivão da cidade de haver insultado o culto à deusa Diana. Esse é um outro episódio que acontece também por causa de lucro, né, conforme está escrito lá no livro de Atos. O primeiro foi em Filipos, né, quando Paulo expulsa o demônio ali da mulher, o espírito de adivinhação, e as pessoas, os donos dela, os senhores dela, perderam dinheiro, porque as pessoas pagam para saber do futuro. Já em Éfeso, né, os ourives, né, os artífices ali que trabalhavam fazendo as imagens da deusa Diana, se juntaram, e claro, um mais esperto falou assim: olha, varões, pessoas, aqui ó,
Você sabe do nosso trabalho, do nosso ofício, né? Onde nós temos a nossa prosperidade, de onde nós ganhamos nosso dinheiro, de onde nós tiramos o nosso ganha-pão. E vocês têm visto, né, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse tal Paulo aí tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses aqueles que se fazem com as mãos. Então, nós estamos correndo perigo, né, que a nossa profissão caia em descrédito, que perdemos o nosso ganha-pão. Então, claro, na hora que ele falou isso, a multidão se alvoroçou, se irritou, e porque as pessoas começaram a pensar no seu trabalho. O que é normal, apesar das pessoas ainda não acreditar não aceitar o Senhor Jesus, e está ali muito ligado a essa parte financeira, né? Então, agarraram Paulo, levaram ele também para o tribunal. E o escrivão da cidade, tendo depois apaziguado ali a multidão, disse aos varões de Efésios que estavam, né, enlouquecidos com essa possibilidade de perder ali o lucro e o trabalho, né? Falando com eles, olha, vocês não sabem que essa cidade, que a Diana, né, é a guardadora do templo a cidade de Efésio é a guardadora do grande templo da deusa Diana, né, que é a imagem que desceu do céu. Ora, contraditado convém que vos fiquem calmos e não façais nada no calor da emoção, porque esses homens aqui que vocês nos trouxeram não blasfemam da nossa deusa. E assim Paulo foi liberto. Lá na Judéia, Festo, o governador, e Agripa, um rei que tinha ido visitar Festo, concordaram também que Paulo não tinha cometido ofensa que merecesse morte ou aprisionamento e que eles estavam dispostos a libertá-lo, né? Mas Paulo, por ser romano, ele apelou pelo tribunal de César. Então, Festo e esse rei Agripa não pôde fazer nada por Paulo, né? Conforme também está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 25, falando que passado alguns dias, né, esse rei Agripa mais a sua esposa foram a Cesareia visitar Festo. E ali eles ficaram por um bom tempo, e o Festo contou para o rei, né, sobre os negócios de Paulo, dizendo, né, que ele tinha sido deixado por um tal de Félix preso, a respeito de que esses principais dos sacerdotes estavam acusando, né, os judeus, os sacerdotes judeus estavam acusando Paulo e compareceram perante a Festo pedindo ali uma sentença contra Paulo. Então, esse rei Agripa, né, mais o governador e a sua esposa foram conversar com Paulo, né? Falavam o que esse homem foram conversar com Paulo e conversando entre eles disseram: esse homem não fez nada digno de morte ou de prisão, né? E o rei Agripa falou até com Festo: pode até soltar esse homem, não precisava, se ele não tivesse apelado para César, não tem por que ficar segurando esse prisioneiro aqui. Então fica aqui a dúvida, né? Por qual motivo, né, esse progresso do cristianismo foi marcado por tantas manifestações públicas, né? Por tantos levantes, por tantas prisões que Paulo precisou passar, por tantos açoites, por tanta maldade, na verdade, né? Por tanto motim, né? Já que os cristãos, né, ali Paulo com Silas e seus cooperadores, eles eram obedientes às leis do império, né? Eles não se levantavam, com exceção, claro, ali do incidente de Filipos por causa daquela moça, né, que tiraram dela o espírito de adivinhação. E em Éfeso, por causa da agitação ali dos ourives que estavam com medo de perder o seu ofício, né? Os tumultos eram sempre instigados pelos rivais judeus, sempre, pelo próprio povo do Senhor Jesus, né? Como nós podemos ver no Evangelho lá, que os principais sacerdotes de Jerusalém que constrangeram ali Pilatos a sentenciar Jesus à morte.
Assim também foi no livro de Atos. Foram os principais ali, né, dos judeus, inimigos de Paulo, que onde quer que ele fosse, se levantavam contra o ministério dele, né, com a propagação do evangelho, na verdade, contra a cruz de Cristo. Por esse motivo, né, enquanto por um lado o livro de Atos registra essas conquistas do evangelho nas províncias, porque apesar dos judeus estar se levantando contra ali o o Paulo, né, a propagação do evangelho, se levantando contra as forças, né, do Senhor, e claro, eles iam perder em todas, é, registra ali as suas conquistas, porque muitas pessoas iam se convertendo, entrando, né, para batizando, recebendo o Espírito Santo, né, ali nessas cidades gentílicas, né, dessa civilização imperial. Também registra essa progressiva rejeição pela maioria das comunidades judaicas espalhadas pelo Império. De um lado, você tem os gentios aceitando o Evangelho, sendo convertidos, sendo batizados pelo Espírito Santo, e do outro lado, esse levante, né, dessas comunidades judaicas. O interesse teológico, eu concordo com Lucas. Eu, claro, fui ler o livro de Atos novamente, e como é gostoso quando a gente está fazendo um estudo, porque todo mundo, né, eu já li o livro de Atos várias vezes, a gente lê o Novo Testamento várias vezes, mas quando você faz um estudo aprofundado, abre a sua mente, assim, o seu entendimento. E a gente falou, né, na aula passada do estudo de Atos sobre a manifestação do Espírito Santo, né, que é esse tema teológico dominante ali do livro de Atos, que Lucas conseguiu colocar com muita é, com muito detalhe, com muita riqueza, né, dos acontecimentos. O Espírito Santo foi incluído em cada detalhe do livro, mesmo que pareça muitas das vezes até meio assim minucioso, meio discreto, mas ele está ali, capítulo por capítulo, é interessantíssimo. Depois que Jesus ressuscitou e ele prometeu, né, que enviaria o Espírito Santo, essa promessa foi cumprida, né, entre os seus discípulos ali no dia de Pentecoste, como a gente falou na aula passada, né? Como a gente viu lá no capítulo 2, e entre os gentios que creram lá no capítulo 10, quando o Espírito Santo novamente batiza, né? Lucas mostra ali no livro de Atos a aceitação do Espírito Santo pelos convertidos, né? Que foi ali acompanhado pelas manifestações visíveis do poder do Espírito de Deus. Lucas deu tanta ênfase nessas manifestações, né, que ele quase poderia ter trocado o nome do livro, ao invés de chamar de Atos dos Apóstolos, poderia ser Atos do Espírito Santo. Né? Nós vemos a presença dele ali controlando, né, com seu poder o progresso do evangelismo em todos os lugares onde a palavra era pregada, né? Ele é a principal testemunha sobre a verdade do evangelho, conforme no capítulo 5 está escrito, né? Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Né? Depois o Espírito Santo guia os pregadores, conforme está escrito lá no capítulo 8, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então o Espírito Santo, igual eu falei lá no capítulo 10 também, e pensando Pedro naquela visão, quando Pedro teve aquela visão, né, dos animais, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. O Espírito Santo ainda guia Paulo e seus companheiros, conforme a gente vê lá no capítulo 16, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Depois o Espírito Santo ainda aparece orientando a igreja a enviar Saulo e Barnabé à Ásia como missionários, lá no capítulo 13, escrito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Depois o Espírito instrui a Paulo na decisão acerca do rito mosaico no capítulo 15, dizendo: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Ele fala
O Espírito Santo fala pelo meio dos profetas, conforme depois vocês vão ter que ler, né, no capítulo 11, 20, 21. Eu vou deixar talvez escrito aqui, vou colocar lá no estudo, no site do Projeto Orar Sem Cessar, para vocês acompanharem e poder ler novamente. E aí perceber que realmente as manifestações sobrenaturais que acompanharam a disseminação do Evangelho mostram não somente as atividades do Espírito Santo, mas uma inauguração de uma nova era, onde Cristo reina como Senhor e Salvador. Esse é o grande enredo ali do livro de Atos que Lucas consegue colocar ali com bastante ênfase, com bastante explicação, com bastante detalhe. O livro realmente parece um romance, assim, com todas as suas nuances. Maravilhoso. Eu estou, assim, perplexa com esse aprendizado da palavra. Bem, quero te agradecer por estar aqui comigo hoje. Por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar. Semana que vem, por ser feriado, eu vou ver se eu consigo fazer essa aula lá para quinta, sexta-feira e colocar lá e disponibilizar o estudo. Espero que vocês estejam gostando, aprendendo e principalmente se edificando. Fiquem com Deus e até a próxima aula do Escola Bíblica.